O Homem-Aranha e o Invencível já estiveram no mesmo universo, na mesma cidade, na mesma batalha, numa conversa num telhado de Nova York, e você provavelmente não sabia. E a razão pela qual isso foi possível nos quadrinhos, mas você nunca vai ver na Prime Video, na série animada, é uma das histórias mais legais quando o assunto é direitos de propriedade intelectual da modernidade no entretenimento. Uma janela que se existiu por uns poucos anos, que se abriu e que se fechou. E que agora, onde as duas franquias estão vivendo o melhor momento de suas histórias ao mesmo tempo, você precisa saber que o Homem-Aranha e o Invencível já se encontraram de forma canônica em suas histórias em quadrinhos. E agora eu vou te contar tudo, a história completa da HQ, como esse encontro foi possível e por que você não vai ver ela na série animada. Então já sabe, né? Fica até o final do vídeo para você não perder nada desse encontro entre o Homem-Aranha e o Invencível de forma totalmente canônica dentro das HQs. E para você entender como que o Homem-Aranha e o Invencível dividiram páginas dentro de uma HQ, você precisa entender quem é o Robert Kirkman e o que estava acontecendo no ano de 2005. Então vamos lá, o Robert Kirkman é o criador de Invencível pela Image Comics, a série sobre Mark Grayson, filho do maior super-herói do mundo, que herda os poderes do pai e descobre que o universo de super-heróis é muito mais violento e perturbador do que ele imaginava. Antes de The Walking Dead explodir, Invencível era a aposta mais ousada da carreira de Robert Kirkman. Mas lá no ano de 2005, o Robert Kirkman não escrevia apenas para a Image Comics, ele também escrevia para Marvel. E um dos títulos que ele assumiu foi o Marvel Team Up, uma série clássica de quadrinhos que estava dormente por muito tempo. E na proposta original, eles colocavam vários tipos de super-heróis para fazerem equipe com o Homem-Aranha. E a situação era única na história dos quadrinhos. O Robert Kirkman tinha os direitos criativos do Invencível pela Image Comics e ao mesmo tempo tinha acesso ao Homem-Aranha pela Marvel. Ele era o escritor de ambos simultaneamente. E tudo isso no mesmo período. A Marvel reconheceu cedo o potencial do Invencível como indie de super-herói e confiou ao Robert Kirkman seu personagem mais famoso, então ele simplesmente colocou os dois na mesma história. O resultado? Marvel Team Up edição 14, publicado no ano de 2005, com a arte de Cory Walker, o co-criador original do Invencível. Uma janela única que nunca mais se abriu. E tem um detalhe único sobre essa janela de criação que muita gente ignora. Não foi a Marvel que procurou o Robert Kirkman para fazer esse crossover. Não foi um evento planejado pela equipe de marketing. Foi o Robert Kirkman que estava no lugar certo, na hora certa, com acesso aos dois personagens e aproveitou o momento, aproveitou a oportunidade. E esse tipo de coincidência a gente não planeja, ela simplesmente acontece ou não, e em 2005 ela aconteceu. E se você, assim como eu, quer começar a sua coleção de quadrinhos do Invencível, vou deixar o link aqui embaixo no YouTube Shop. E aqui embaixo terão várias edições dos quadrinhos do Invencível, e se tiver disponível um Marvel Team Up, vou deixar aqui também para você, tá? Você vai poder ler então o encontro entre o Homem-Aranha e o Invencível, que eu tô falando tanto aqui nesse vídeo. E se você comprar clicando aqui embaixo, você vai estar ajudando o canal a crescer cada vez mais, e claro, vai estar no menor preço, porque eu vou estar selecionando os menores preços do mercado aqui para você. Voltando ao vídeo, a história que eles contaram nessa janela começa da forma mais caótica possível. Nos quadrinhos do Invencível, o vilão Angstrom Levi tem o poder de abrir portais entre universos. Ele invadiu a casa de Mark Grayson com a intenção de vingança. O Mark voa por um desses portais tentando escapar e cai direto no universo da Marvel. Mais especificamente, ele entra no meio de uma batalha entre o Homem-Aranha e o Dr. Octopus num beco lá em Nova York. O Homem-Aranha até tentou alertar o Dr. Octopus que tinha um portal abrindo atrás dele, mas o Doutor achou que era uma distração. E ele, claro, acabou não olhando e de repente o Invencível apareceu voando com tudo e acertou o Dr. Octopus pelas costas, jogando ele pelos ares. Então a primeira coisa que o Invencível faz quando chega no universo da Marvel foi salvar o Homem-Aranha. Claro que isso foi um acidente, foi tudo sem querer, sem saber quem é quem e sem saber onde que ele estava. O Invencível se desculpa com o Dr. Octopus, ele explica que não é daquela dimensão, que espera não ter machucado ninguém. O Dr. Octopus, levantando do chão com dificuldade, responde, acertando os dois com um tentáculo. Invencível
lança o Dr. Octopus a quilômetros de distância, o que deixa o Homem-Aranha furioso. E aqui começa o melhor diálogo do quadrinho. O Homem-Aranha, com toda a paciência do mundo, explica, porque ele já explicou isso outras vezes em outras situações, que no universo dele você não pode chegar jogando os vilões a quilômetros de distância assim. Porque ali o vilão precisa ser detido legalmente, julgado e processado. E que existe uma cadeia inteira de consequências quando você pega um vilão e arremessa ele a quilômetros de distância lá em Nova York. O Invencível olha pra ele com a expressão de quem nunca em toda a sua existência considerou que podia existir uma forma errada de resolver um problema quando a alternativa era levar um soco de tentáculo. Dois heróis, dois universos, duas lógicas completamente diferentes sobre o que significa ser herói. A polícia então chega e os policiais mandam os dois pararem. O Invencível pega o Homem-Aranha pelos braços e leva ele voando pra cima de um telhado. E aí acontece uma coisa que pra mim é a sacada mais legal de toda a história. O Invencível olha pro Homem-Aranha e comenta que o nome dele é muito estranho. O Homem-Aranha concorda com o Invencível e rebate, dizendo que o nome do Invencível também não é aquele pico de criatividade, não. Aí o Invencível faz uma coisa muito legal. Ele compara o nome do Homem-Aranha com o nome do Superman, que não tem nada a ver, né? Ele compara, ele fala que o nome do Superman pelo menos é simples, Superman. E eu não sei se você percebeu aqui, mas tem uma jogada incrível do Robert Kirkman que a gente precisa falar, né? O Invencível, o personagem indie, o herói da Image Comics que ainda estava construindo sua história, está comparando o Homem-Aranha com o Superman, o clássico, o original, o ícone. É o Robert Kirkman dizendo em voz alta através do personagem: olha onde o seu herói chegou, Peter Parker. Você começou como um menino do Queens sem grana e virou o herói mais famoso da Marvel, casado com uma supermodelo, morando na Torre dos Vingadores ao lado do Capitão América e do Homem de Ferro. E o Invencível, que ainda estava no começo de sua jornada, olhando para tudo aquilo e imaginando como ele poderia ser daqui a alguns anos. É uma das piadas mais inteligentes que Robert Kirkman já escreveu e ela passa despercebida quando alguém faz uma análise sobre esse quadrinho. E a história continua com o Invencível preso temporariamente ali no universo da Marvel. A gente vê que ele começa a ajudar ali o Homem-Aranha a rastrear o Dr. Octopus, né, já que ele conseguiu fugir depois de toda essa treta inicial. O legal desse quadrinho é que a gente vê ali o Invencível conhecendo os Vingadores e vários outros personagens da história do Homem-Aranha, até que um portal se abre e permite que ele retorne para sua dimensão. É uma história bem pequena, contida, cheia de humor, sem stake cósmicos, com um peso simbólico que só fica claro quando você sabe que nunca vai acontecer de novo. E a razão pela qual não vai acontecer de novo é a parte mais frustrante dessa história e a mais fascinante. Quando a segunda temporada de Invencível chegou no Prime, muitos fãs ficaram esperando por uma coisa: o crossover com o Homem-Aranha. Até porque esse crossover tá lá nos quadrinhos, foi o Robert Kirkman que escreveu, é canon. Mas não aconteceu e nunca vai acontecer. E a razão é simples e meio cruel: os direitos televisivos do Homem-Aranha não funcionam da mesma forma que os direitos em quadrinhos. Em 2005, Robert Kirkman escrevia para a Marvel em papel, isso dava a ele acesso ao personagem no meio impresso. A série animada de Invencível é produzida pelo Prime Video e os direitos televisivos do Homem-Aranha pertencem exclusivamente à Sony. Mesmo personagem meio diferente, empresa diferente, resultado bloqueado completamente. E a série acabou tomando uma decisão que fechou essa janela para sempre. Em vez de apenas ignorar esse arco, eles criaram uma forma alternativa de compensar essa dimensão que o Homem-Aranha ia aparecer no universo de Invencível, né? Ou vice-versa. A série criou uma versão alternativa do crossover dimensional e acabou eliminando o Angstrom Levi, o único personagem capaz de criar portais. E sem o personagem não tem portal, e sem portal não tem como ir e nem voltar. Dessa forma eles eliminaram qualquer possibilidade de um possível crossover. A janela se fechou e com ela a possibilidade do reencontro mais pedido pelos fãs de Invencível. Mas tem uma coisa que eu preciso dizer aqui, porque a maioria das análises sobre esse tema vai no caminho fácil de apontar culpado. Não existe vilão nessa história. A Sony protege o Homem-Aranha porque o Homem-Aranha vale bilhões. O Prime Video protege o Invencível pelo mesmo motivo. O Robert Kirkman, em 2005, estava numa posição que acontece uma vez na vida e ele aproveitou. Eram ativos demais para dividir no mercado que cresceu rápido demais para que acordos como esse continuassem sendo fáceis. É o tipo de coisa que acontece quando o entretenimento vira indústria de escala global. Mas agora, em 2026, o Robert Kirkman fez algo que
ninguém esperava. Ele lembrou o mundo que esse encontro já aconteceu antigamente. E mais que isso, a Skybound, que é a empresa que o Robert Kirkman trabalha em parceria com a Marvel, eles relançaram o quadrinho Marvel Team Up edição 14. E esse relançamento veio com múltiplas capas variantes e o nome mais importante nessa lista de capas, Todd McFarlane, o homem que criou o estilo visual mais influente do Homem-Aranha das últimas 4 décadas, o desenhista que redefiniu como o personagem se move numa página, o inventor do traje preto, tô para uma capa comemorativa de um crossover que quase ninguém lembrava que existia. E claro que tudo isso não foi coincidência, não foi por acaso. O Robert Kirkman escolheu o ano de 2026 para relançar essa HQ, por quê? Porque é o ano que celebra a 4ª temporada de Invencível e o novo filme do Homem-Aranha que está para chegar, né, nos cinemas. Dependendo da época que você assistiu esse vídeo, já passou a data de estreia do filme nos cinemas, ou ainda não, né? Mas a questão é que a HQ foi relançada agora no ano de 2026. E eu lembro você que aqui embaixo vai estar a edição do Marvel Team Up 14, relançamento, edição de 2026, para você curtir. Compra clicando no link aqui que você vai estar ajudando o canal. E claro, vai estar pagando o menor preço disponível no mercado. E bom, Marvel Team Up edição 14 é um dos crossovers mais divertidos quando o assunto é encontros de super-herói. Você não vai ver uma batalha épica aqui, você não vai ver alguém salvando o mundo, mas você vai ver diálogos incríveis que vão te fazer dar risada com toda certeza. Apenas 2 heróis de universos diferentes se encontrando por acidente, descobrindo que os dois estão tentando fazer a mesma coisa de formas completamente diferentes e que os nomes que escolheram são objetivamente meio ridículos. Então eu recomendo muito a leitura desse quadrinho, lembrando que o link vai estar aqui embaixo no YouTube Shopping e vale muito a pena você conferir essa obra. E se um dia a Skybound, a Prime Video e a Sony resolverem sentar para conversar sobre um possível crossover, esse momento vai ser épico demais. Mas por enquanto tem esse quadrinho para você curtir o encontro dos dois personagens. Agora eu quero saber de você. Você sabia que o Homem-Aranha e o Invencível já se encontraram e que esse encontro foi canon? Deixa aqui nos comentários. Não esquece de se inscrever no canal para você ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo geek. Ativa o sino da notificação para o YouTube te lembrar toda vez que sair vídeo novo aqui no Drop Geek. E se aparecer o botão hypar, já sabe, clica nele que você vai estar ajudando o YouTube a entregar ainda mais esse vídeo. E eu vou ficando por aqui, mas vejo você no meu próximo vídeo.